Olá, eu vim agora falar um pouco sobre dízimos e ofertas. No momento que estamos vivendo, um momento de crise no país, instabilidade financeira, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Como falar então de fidelidade a Deus no momento desse? Como pensar então em dízimos e ofertas? Nós estamos vivendo uma época, um século, onde falar de dízimo e oferta chega a ser ofensivo para algumas pessoas. Mas falar sobre dinheiro nunca foi nenhum problema na palavra de Deus. Falar sobre fidelidade nunca foi problema nenhum na palavra de Deus. O primeiro problema que nós temos na palavra de Deus com relação a fidelidade e infidelidade começa com Caim e Abel, onde a oferta de um é aceita e a outra não é aceita. E por quê? A oferta de um era melhor, a do outro pior? Será que Deus gostava mais de um e menos de outro? O caso não é bem esse. O caso é a disposição do seu coração na hora de ofertar. Eu poderia aqui usar vários versículos na Bíblia, vários textos bíblicos, estudos, palavras em hebraico, mas isso não preencheria a necessidade do coração de quem tem que entender a importância de se ofertar. Então vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu, quando entrei no meu primeiro emprego, quando eu tinha 18 anos de idade, comecei como office boy e sempre fui ensinado desde muito pequeno que ser fiel a Deus era algo muito importante. Eu sempre entendi o conceito de ser mordomo, que eu não sou um dono de nada daquilo que eu tenho. Tudo que Deus me dá é para que eu cuide e devolva para Ele em tempo oportuno. E nós temos várias parábolas na Bíblia que exemplificam isso no livro de Lucas. Lucas 12, Lucas 16. Nós temos alguns textos na Bíblia onde Jesus é bem específico quanto ao contexto de mordomia. Você recebe de Deus algo para você cuidar e vai ter que dar conta daquilo que você está cuidando de Deus. Dízimo também é mencionado na palavra de Deus no livro de Malaquias, quanto a quanto você deve dizimar. A Bíblia é bem específica quanto a isso, 10% daquilo que você devolve a Deus, a 10ª de tudo aquilo que você ganha, você devolve a Deus como oferta. Então a palavra dízimo ela tem sido muito machucada. O fato de ofertar tem sido muito machucado com o passar dos tempos. Então, voltando ao meu testemunho, quando eu tinha apenas 18 anos de idade, comecei a trabalhar, trabalhei como office boy num escritório de contabilidade. Quando eu recebi o meu primeiro salário, que eu vi que era muito pouco, na época um salário mínimo, a primeira coisa que eu fiz foi me trancar no banheiro e chorar. Chorar, isso mesmo. Muitos hoje receberiam o primeiro salário, olhariam para ele, ficariam felizes, meu primeiro salário, mas quando eu olhei para ele, falei, Deus, com isso aqui eu não consigo sustentar uma família. E eu queria ter uma família, eu queria ter uma casa, eu queria ter filhos, eu queria ter um lar, eu queria poder ser chefe de uma família. E falei com Deus, Deus, com isso aqui eu não consigo sustentar uma família, Deus. Eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas desde a minha tenridade. Não que eu estivesse cobrando algo de Deus ou justificando para Deus que eu dizimei e agora quero algo de volta de Deus, não. Eu estava botando prova de Deus. Como a palavra de Deus diz, fazei prova de mim, e eu fiz prova de Deus. Entrei no banheiro e ali chorei, saí do banheiro com os olhos marejados e o chefe do setor disse, estava chorando? Eu falei, estava conversando com Deus. E bati o ponto, fui para casa naquele dia, e sentado no ônibus eu sentei do lado, outra pessoa sentou ao meu lado, eu lembro o nome dele até hoje, Matusalém, um irmão da igreja metodista, ele falou, Luciano, você está trabalhando? Eu falei assim, balancei a cabeça, eu estava meio chateado ainda. Ele falou, eu tenho uma proposta de emprego para te fazer, você aceita? Eu falei, pode falar. Ele me chamou para trabalhar como promotor de vendas na época, para ganhar um salário 6 vezes maior do que eu recebia. Deus foi rápido em responder o meu clamor. Isso é só um testemunho meu. Existem vários testemunhos espalhados até na sua vida mesmo. Eu conheci senhoras que antes de dizimar elas pegavam suas notas, passavam as notas, jogavam perfume nas notas e depois dizimavam. Porque para elas a importância de dizimar era algo assim sublime. Dizimar é mais do que você colocar um dinheiro num envelope, é mais do que você colocar uma transferência bancária na conta da igreja. Dizimar é um ato de você devolver para Deus tudo aquilo que Ele tem te dado. Dizimar é um ato de você devolver com gratidão para Deus todo o sustento que Ele tem te proporcionado. E como a palavra de Deus diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. E nem sempre esse muito se refere a dinheiro. Esse muito, muitas vezes, pode se referir à paz que você vai sentir. Nem sempre a prosperidade é o excesso. Na maioria das vezes, a prosperidade é suprir as suas necessidades. É você ter paz para viver. É a casa em que você morar, é ser sua casa.
A esposa com quem você casar é sua esposa. Os filhos que você tem são seus filhos. É você ter um Deus no controle de toda a sua vida. Isso é o resultado de uma vida de fidelidade a Deus. E em momentos de crise, se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é de ser fiel a Deus em tudo. Porque Deus é fiel e sempre vai suprir toda e qualquer necessidade que você tiver. E até breve.